noite, meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Estamos muito felizes por estarmos aqui nessa noite para juntos podermos adorar, magnificar e bendizer o nome do nosso Deus, o único que é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos em uma série de sermões intitulado As Metáforas de Jesus e hoje nós vamos dar continuidade. E o texto que eu quero convidá-los a abrirem nessa noite é no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. O texto, acredito que será projetado ali, mas se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz-nos assim o texto bíblico: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e curve a tua cabeça. Eleve os teus pensamentos a Deus, pedindo que o Senhor continue a falar contigo. Senhor Deus, fale conosco, que o teu Espírito, ó Deus, seja a voz a proclamar as tuas verdades nesta noite, que venhamos ouvir aquilo que precisamos e não o que desejamos ouvir, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já dissemos, estamos nessa série de sermões intitulada As Metáforas de Jesus. E já ouvimos falar que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida. Ainda ouviremos mais algumas. E a metáfora de hoje é a metáfora da porta. Jesus é a porta das ovelhas, é o que nós podemos observar neste texto que nós acabamos de ler. E para nós, então, a critério de introdução, podermos compreender o que Jesus quer nos ensinar com este texto, vamos então tentar recapitular e relembrar, já foi dito, mas vale a pena relembrarmos o que é uma metáfora. Em primeiro lugar, uma metáfora é uma figura de linguagem usada como método para que possa trazer a compreensão e para que possa fazer o discurso memorável. Então veja bem, uma metáfora é uma descrição figurada que é aplicada a uma pessoa ou a uma coisa, sem os termos evidentes de comparação. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, não é o mesmo que dizer, eu sou como o pão da vida. Porque se Jesus tivesse dito, eu sou como o pão da vida, teríamos aqui um símile e não uma metáfora. E veja bem, o que seria um símile para que você compreenda melhor ainda o que é uma metáfora? Um símile é uma comparação expressa ou formal entre duas coisas ou duas ações, que uma é dita ser como ou semelhante à outra. Por exemplo, quando Jesus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O ponto de comparação aqui é a visibilidade da vinda de Cristo.
A Bíblia está repleta de metáforas e repleta de símiles. Por exemplo, Provérbios, vamos encontrar várias símiles ali, onde há uma comparação entre uma coisa e outra. A metáfora se difere um pouco. Temos símiles em Provérbios, como, por exemplo, Provérbios 25, que diz: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. O que o autor quer dizer é que, assim como um sedento, ele, quando bebe esta água fria, recebe refrigério, assim também é uma boa notícia de um lugar distante, traz acalento. Outro texto também, Provérbios, que tem uma símile, é Provérbios 26, versículo 8. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Veja bem, tanto a metáfora quanto um símile fazem uma descrição figurada aplicada a uma pessoa ou uma coisa. A única diferença entre a símile e a metáfora é que num símile temos os termos de comparação, como, semelhante, tal qual. Portanto, veja bem, a metáfora que Jesus está contando aqui, ela tem o objetivo de fazer com que nós tenhamos a nossa mente cativada para que nós possamos extrair do sentido que Ele quer aplicar às nossas vidas. Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. E com isso Ele quer que aprendamos algumas lições. Quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele está fazendo essa descrição figurada de si mesmo. O propósito, então, da metáfora é tornar o discurso memorável e cativar a nossa atenção. Tendo dito isto, nós vamos entender a metáfora da porta no contexto do Evangelho de João, primeiramente. João não faz parte dos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles evangelhos que têm uma mesma visão, que têm o mesmo olhar. O Evangelho de João é muito diferente dos outros evangelhos. Aqui em João, por exemplo, nós não encontramos nenhuma expulsão de demônios, nenhuma narrativa sobre tentação no deserto, sobre a transfiguração ou sobre a ceia do Senhor. E também não encontramos nenhuma parábola. Então o Evangelho de João não está dentro da categoria dos evangelhos sinóticos e, além disso, não tem várias outras coisas que tem ali, como não tem, por exemplo, nenhuma parábola. Mas tem algumas coisas que são peculiares ao próprio texto de João. Encontramos em João 7 sinais ou milagres que, de acordo com o próprio texto lá de João, capítulo 20, versículo 30 ao 31, e nós vamos ler, este próprio texto mostra que esses 7 sinais apontam para o propósito do Evangelho, quando possivelmente foi escrito por volta do ano 90, 95 por João, lembrando que é o evangelho escrito por último, né, dos outros evangelhos. Então João, quando escreve esse evangelho, por volta de 90, 95 depois de Cristo, ele tem em mente descrever esses sinais que se diferem dos outros para trazer o entendimento e apontar para Cristo Jesus. Então veja bem, olha só o que o próprio texto diz a respeito do propósito do Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, foram registrados para que vocês creiam em Jesus, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Em seu nome. O propósito de João, ao escrever o Evangelho, é para confirmar os crentes na doutrina que eles ouviram e aprenderam. E ele faz isso selecionando os eventos e as palavras e o material adicional daqueles que não são encontrados nos outros evangelhos, que melhor se adequa e que melhor traz luz à glória do Filho de Deus, apontando para o Cristo messiânico, apontando para aquele que haveria de vir, apontando para a divindade do próprio Cristo. Olha o que no capítulo 2, versículo 11, João vai dizer. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos crerão nele. Então, fica claro que João tem em mente relatar estes sinais para confirmar estes crentes na doutrina do Senhor e mostrar para eles de que a intenção de Cristo aqui é de que
todos olhem para ele, creiam nele como Filho de Deus, como Messias que haveria de vir. Muito parecido também com este texto do capítulo 2, versículo 11, é João 1, 5 a 13, quando nós temos João, na sua primeira carta, dizendo assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Outra ênfase dada por João, e esta é muito importante para o nosso sermão de hoje, é a ênfase na autoidentificação que Jesus faz de si mesmo. Nós temos no Evangelho de João 7 expressões eu sou, como esta que nós lemos e como essa que nós estamos meditando hoje. Eu sou a porta das ovelhas. Temos outras 7 expressões eu sou, definindo essa autoidentificação que Cristo faz de si mesmo. Então temos em João capítulo 6, versículo 35, 47, 48 e 51, Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. Temos em João 8, 12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Temos em João capítulo 10, versículo 7, o que nós lemos, Jesus dizendo que é a porta das ovelhas. Em quarto, temos em João 10, 11 e 14, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E vamos ter também em João 11, 25 e 26, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Em sexto lugar, nós temos em João 14, 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E temos em sétimo lugar, Jesus em João 15, versículo 1 e 5, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus, Ele é o pão vivo. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Então nós entendemos a metáfora de Jesus sendo a porta das ovelhas no contexto do Evangelho. Mas outro contexto muito importante que eu não poderia deixar passar batido é o contexto precedente do capítulo 10, que é o capítulo 9. Veja, no capítulo 9, nós temos a cena de um milagre ou um sinal realizado por Cristo, um milagre que até então nunca havia ocorrido nem sido realizado no Antigo Testamento pelos profetas, que é a cura de um cego de nascença. Esse milagre ninguém nunca havia realizado. Cristo é que realiza esse milagre. Este milagre causou uma confusão entre os fariseus, pois estes não acreditavam que um cego de nascença pudesse enxergar. Ainda mais sob a alegação de ter sido realizado este milagre por um pecador, na opinião deles. Outro motivo para causar mais confusão e acalorar a discussão e a dissensão que houve entre os fariseus e alguns judeus é o fato de Cristo ter curado no sábado. Na lei dos judeus, na Mishnah, um compêndio de legislação judaica, há 37 categorias de ações que não se pode realizar no sábado. E uma destas é justamente tocar no barro ou fazer o barro. Foi o que Jesus fez. Uma delas era fazer barro. Então, quando os fariseus ouviram isso, disseram que Jesus não era um homem de Deus porque ele havia quebrado o sábado. Quem lembra? Jesus pega o barro, né, o lodinho ali, e coloca nos olhos do cego. E dentro dessa legislação judaica, esta era uma das proibições. E quebrar estas proibições era quebrar a lei de Deus. Então, portanto, toda esta confusão tinha alguns motivos envolvidos. Mas, conforme a declaração maravilhosa e fantástica do próprio homem que havia sido curado, só poderia realizar aquele milagre quem procedesse de Deus. Olha o que ele diz.
em João 9, 31 ao 33. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então veja, o próprio homem está dizendo aos fariseus que Cristo procedia de Deus e só poderia ter procedido de Deus. A trama desta confusão causada pela religiosidade dos fariseus, os líderes religiosos de sua época, nos mostra que eles estavam indo na contramão do que Jesus pretendia que acontecesse com seus discípulos e com aqueles que estavam sendo salvos, que era justamente crer nele. O propósito do Evangelho de João é que olhemos para Jesus e creiamos nele. E estes sinais apontam para isso. E essas expressões, essas metáforas têm a intenção de mostrar a identidade do Messias, do Cristo Salvador. E os fariseus estão indo nessa contramão, justamente os religiosos daquela época, os que deveriam ser responsáveis por ensinar o povo e conduzir o povo a uma vida espiritual, estão falhando neste ponto. O capítulo 9 nos mostra que a incredulidade e religiosidade dos fariseus os fizeram expulsar da sinagoga aquele homem que havia sido curado. E que todos que confessassem ser Jesus o Cristo, seriam expulsos também. Além disso, eles ameaçaram que todos aqueles que confessassem que Jesus fosse o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. E é o que eles fazem. Eles expulsam aquele homem que havia sido curado das sinagogas. Se os fariseus, por um lado, não creram e rejeitaram Cristo, aquele homem, por outro lado, creu e adorou. Olha só o que vai dizer capítulo 9 de João, versículo 35 ao 38. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem fora curado de uma enfermidade desde o seu nascimento. Mas não apenas ter tido a sua saúde restaurada. O mais importante na vida deste homem, o maior milagre na vida deste homem foi olhar para Cristo e o reconhecer como Filho de Deus. Toda esta cena prepara o terreno para as afirmações que Cristo irá fazer no capítulo de número 10. Interessante porque o final do capítulo 10 também termina como o capítulo 9, dizendo que o capítulo 9, o homem creu em Cristo. O capítulo 10 termina dizendo que muitos creram nele. Capítulo 10, versículo 41 e 42 diz: e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal. E aqui eles estão falando de João Batista. Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. E toda essa cena está preparando o terreno para o que Jesus vai afirmar no capítulo 10, que é justamente quando Cristo ele vai trazer para nós um contraste entre a postura dos líderes religiosos, uma postura de legalismo, de religiosidade, e a postura do bom pastor. O que o bom pastor faz? Mas nós não vamos falar do bom pastor hoje, nós vamos falar de Jesus sendo a porta. E as figuras presentes nesta primeira cena são o aprisco, as ovelhas, o ladrão, o porteiro, a porta e o pastor. Destas aqui, as principais que nós iremos focar são as ovelhas e a porta. E é neste contexto que Jesus afirma ser a porta das ovelhas. E agora nós vamos perceber aqui alguns benefícios de Cristo ser a porta das ovelhas. Alguns benefícios de Cristo ser a porta das ovelhas. Como nós lemos aqui, no capítulo 10, Jesus começa com esta expressão: em verdade eu vos digo. E ele quer chamar a atenção.
Aqui é um tom de ênfase, de advertência ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, em verdade eu digo a vocês. Ele havia acabado de combater uma religiosidade. Aqueles fariseus, líderes religiosos, expulsaram um homem que havia sido curado. E agora Cristo começa a falar das ovelhas, do aprisco, do porteiro, da porta, do pastor. E nós temos aqui algumas lições, alguns benefícios de Cristo ser a porta. Em primeiro lugar, Jesus é a porta da salvação. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Este é o primeiro benefício que nós temos, a salvação. O sentido da metáfora usada por Cristo, que Ele mesmo aplica a si, dizendo, eu sou a porta, Ele mesmo dá o sentido aqui no texto, dizendo que aqueles que entram por Ele são salvos. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ter a salvação. J.C. Ryle diz, Cristo é o caminho e a porta pela qual temos de nos aproximar de Deus. Cristo é a porta e o caminho pela qual temos de nos aproximar de Deus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho, Cristo é o único meio de salvação. Não há outro fora e além dele. Segundo benefício, Jesus é a porta da libertação. Cristo ser a porta das ovelhas e Cristo ser a porta para mim e para você, nos chama a refletir e compreender que Ele nos salva. É só por meio dEle, somente através dEle. Mas não apenas isso, também somos libertos por Ele. O versículo 9 diz, entrará e sairá. Se por um lado os fariseus expulsaram o homem curado da sinagoga e ameaçaram expulsar todos que confessassem crer em Jesus, por outro lado, Cristo é a porta das ovelhas, para que estas possam entrar e sair e encontrar pastagem. Este movimento de entrar e sair só é possível para quem tem liberdade. E essa liberdade é ampliada pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, justamente combatendo a legalidade, o legalismo religioso de alguns judeus, o apóstolo Paulo vai dizer, de maneira fantástica e maravilhosa, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Este é o segundo benefício. O terceiro benefício de Cristo ser a porta para mim e para você é que Jesus é a porta para o conhecimento de Deus. Olha só o que diz o versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aqui, Jesus está se referindo justamente aos líderes religiosos. Esses ladrões e salteadores que Jesus está aqui expressando, se referindo aos líderes religiosos que vieram antes dele. Ele está dizendo, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Interessante. As ovelhas de Cristo, que são de Cristo, não deram ouvidos aos líderes religiosos que vieram antes dele, porque elas o conhecem verdadeiramente. Somente quando nós conhecemos quem de fato é o nosso pastor, é que nós não seguimos outros quaisquer. Olha só o que vai dizer o versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Se por um lado as ovelhas não ouviram a voz dos outros que vieram antes de Jesus, elas ouvem a voz de Cristo e o seguem. Elas estão ouvindo a voz do seu verdadeiro pastor e estão seguindo. Cristo é a porta para o conhecimento de Deus. Enquanto alguns judeus e fariseus não criam em Cristo, capítulo 9, versículo 18 e 27, você pode conferir, aquele homem, ao ver o Senhor Jesus e o conhecer como Filho de Deus, creu nele. J.C. Ryle vai dizer novamente, conheceremos o Pai se conhecermos Cristo. Conheceremos o Pai se conhecermos Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer de que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é de fato quem Deus é.
E em quarto lugar, o quarto benefício de Cristo ser a porta das suas ovelhas é que Cristo é a porta para a vida em abundância. Cristo é a porta para a vida em abundância. Em primeiro lugar, Cristo é a porta da salvação. Em segundo lugar, Cristo é a porta para a libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em terceiro lugar, Cristo, ele é a porta para o conhecimento verdadeiro de Deus. Somente através dele nós conhecemos quem Deus é. E veja que em todo o capítulo 9, todo o capítulo 10, nós temos isto aparecendo. Os judeus não crendo em Jesus, os fariseus não crendo em Jesus. No capítulo 10, um versículo que nos faz entender isso, no capítulo 10, versículo 25 ao 27, olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês não creram, eu já disse para vocês, e vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. E o quarto benefício de Cristo ser a porta é que Cristo é a porta para uma vida em abundância. Olha só o que diz o versículo 9, parte B, e o versículo 10. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui o ladrão, por mais que às vezes nós somos tendenciosos a dizer que é o diabo que veio matar, roubar e destruir, mas o sentido do próprio texto não se aplica diretamente ao diabo, mas novamente se referindo aos líderes religiosos que vieram antes de Cristo. É óbvio que no sentido mais amplo, o diabo ele influencia estas pessoas para que oprimam a vida dos outros. Mas aqui Jesus está falando desses líderes religiosos que eles vieram antes dele e o que eles fizeram foi justamente matar, roubar e destruir a vida das ovelhas. Mas Jesus veio para dar vida e para dar vida em abundância. João Calvino nos diz: pois o conhecimento de Deus é a porta pela qual temos acesso ao usufruto de todas as bênçãos. Portanto, visto que Deus se nos revela exclusivamente por meio de Jesus, segue-se que temos de buscar todas as coisas só em Cristo. E aí, uma reflexão temos que fazer. Eu tenho buscado a verdadeira vida e a vida em abundância em quê? Nós vivemos em um mundo de pragmatismo, nós vivemos em um mundo de imediatismo, nós vivemos em um mundo de consumismo, de agitação, de frenesi, de loucura. A ideia do momento é produção, é sucesso, é empreendimento, é conquista. Mas o Evangelho não está nos apontando e não está nos revelando uma vida em abundância que se confunde com cifras, que se confunde com bens materiais. A abundância que Cristo nos oferece através do Evangelho é muito mais do que isso. É muito mais do que isso e não se confunde. O que nós estamos buscando? Devemos buscar todas as coisas em Cristo e Cristo somente. E o salmista Davi entende isso perfeitamente. E de maneira maravilhosa ele nos diz no Salmo 23, 1 e 2: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Eu lembro que quando adolescente, ao ler o Salmo 23, um dia minha mente entrou em parafusos e eu comecei a fazer aqueles questionamentos que são saudáveis. Eu disse: espera aí, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? Mas me falta. Me falta. E me faltava naquela época, como adolescente, me faltava. E eu podia listar várias necessidades que eu tinha. Mas eu fui amadurecendo com o tempo na fé. E um belo dia eu tive contato com um texto que se aproximava mais do sentido original. E a expressão
no original é mais ou menos parecida com este sentido que eu vou dizer agora. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Muda completamente a nossa compreensão. O que o salmista está querendo dizer é: ainda que eu tenha faltas, ainda que eu tenha necessidades, eu não as sinto, porque o Senhor é suficiente para a minha vida. Ele é suficiente para mim. E eu sei, eu confio que o meu pastor, ele vai me levar a pastos verdejantes. Ele vai me fazer repousar sobre águas tranquilas. Lembra que o texto aqui diz que entrará e sairá e achará pastagem. E o salmista Davi está entendendo perfeitamente a pessoa de Cristo. O Salmo 23 está dizendo que ele é suficiente. Cristo, somente Cristo pode nos oferecer uma vida em abundância. Já finalizando, quero trazer algumas aplicações para mim e para a sua vida. Jesus é a porta das ovelhas. Eu e você só encontramos salvação ao entrarmos por Ele. Mas tome cuidado, porque tem sido fabricado muito Jesus diferente do Jesus que a Bíblia revela. Há muito Jesus por aí. Há o Jesus bacana, há o Jesus gente boa, gente fina, há o Jesus mestre da moralidade. E apenas isso e nada mais. Há o Jesus que foi apenas um homem bom, que fez coisas boas. Mas o Jesus que a Bíblia nos revela é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Não há salvação fora de Cristo, do verdadeiro Cristo. Ele é o único caminho e acesso para a vida eterna. Em segundo lugar, eu e você fomos libertos por Jesus. Já não há mais nenhuma condenação. Não há nada que possa nos condenar, porque Cristo morreu por nós e pagou pelos nossos pecados, e por todos eles fomos justificados por meio dele. Esta mensagem te convida a olhar para Cristo e conhecer o verdadeiro Deus. Ele se manifestou para salvar você. Por último, vida em abundância não é sobre ter carro novo, casa nova ou muito dinheiro na conta. Mas vida em abundância é sobre repousar nos braços de Jesus. É ter Cristo como seu suficiente pastor. É saber que Ele te faz repousar sobre pastos verdejantes e águas tranquilas. É ter todos os benefícios de uma vida espiritual abundante. E eu quero que você, de fato, compreenda esta verdade nesta noite. Talvez você chegou aqui hoje justamente na condição de alguém cansado, sobrecarregado. Mateus capítulo 11, 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Cristo é a porta. E Ele é a porta para, não apenas para o repouso eterno, mas Ele é a porta para a verdadeira vida. E do outro lado, a vida em abundância. Se você ainda não está do lado de cada porta, do lado onde encontramos a verdadeira vida que Cristo nos oferece, entre por ela. Não perca esta vida em abundância pelas coisas fúteis e passageiras dessa vida. Não perca. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e Cristo somente. Deseje a Cristo e Cristo somente. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.